o José Álvaro é uma sumidade na questão da superfície ocular e nos prestigiar aqui com o conhecimento dele. E, como eu estava falando há pouco, né, o olho seco é uma coisa que persegue os cirurgiões de catarata, e parece que tem muita coisa nova aí, e nada melhor do que ver o José Álvaro prestigiar a gente aqui no Facoclube. José Álvaro, seja bem-vindo. Durval, um prazer enorme estar com vocês aí no Facoclube e poder colaborar de alguma forma aí para os cirurgiões de catarata. Estamos aí com vários amigos, Porfírio, Jonathan, Totó. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Entrou aí? Entrou. Perfeito. E vamos falar sobre um tema bem interessante, bem atual, que é o olho seco na cirurgia de catarata. Esses são os colaboradores que me ajudaram na preparação dessa aula. E nessa aula eu resolvi dividir em 4 assuntos principais, para a gente ter, então, um apanhado bem amplo desse assunto. Primeiramente, a gente vai falar sobre a superfície ocular e olho seco, os novos conceitos. Depois nós vamos falar sobre a cirurgia de catarata e a questão do olho seco iatrogênico. Na terceira parte da aula, nós vamos falar sobre o impacto do olho seco no pré-operatório, impacto, as implicações no pré, no intra e no pós-operatório. E, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre manejo diagnóstico e terapêutico. Então, para a gente introduzir esse assunto, é muito importante nós lembrarmos alguns conceitos básicos da superfície ocular e a sua interação com o filme lacrimal, né? A superfície ocular é formada por essa continuidade epitelial, que começa aqui na conjuntiva, limbo e córnea. É um epitélio que precisa estar constantemente sendo lubrificado para manter as suas características. E, para ele manter essa lubrificação constante, ou seja, para essa superfície ocular manter a sua lubrificação, é muito importante que ela tenha mantida essa via neurosensorial que começa aqui com as terminações nervosas do trigêmeo na córnea, que enviam constantemente um impulso aferente para a via parasimpática que vai inervar a glândula lacrimal e produzir lágrima, bem como também um ramo do facial que vai inervar o músculo orbicular, que vai fazer o mecanismo do piscar. Então, constantemente, esse arco reflexo vai estar funcionando para manter essa superfície lubrificada e assim manter o fenotipo e todas as funções do epitélio da superfície ocular. E isso funciona como uma unidade funcional fisiológica, né, composta pelo epitélio, as glândulas e esse arco neurosensorial. Um dos atores muito importantes dessa unidade funcional lacrimal é a lágrima, e a lágrima ela tem uma composição muito mais complexa do que a gente imaginava, né? Lembrando que nós temos a camada externa lipídica, que é formada principalmente pelas glândulas de meidômios. Nós temos a fase aquosa, que é a camada mais espessa, que é formada por centenas de substâncias importantes, não é só água, mas nós temos eletrólitos, proteínas, algumas de defesa, como lisozima, lactoferrina, defensinas, IgA. Nós temos mucina, que também encontra-se dispersa nessa camada aquosa, e fazendo a interação da camada aquosa com as células da superfície ocular, nós temos a camada de mucina, transepitelial,
mas também nós temos mucina que é secretada pelas células caliciformes e se mistura na camada aquosa, e também é um importante componente dessa camada aquosa, que, como vocês viram, é extremamente complexa. Tudo isso com uma função principal, a manutenção do epitélio transparente da córnea, e a gente sabe que a manutenção da transparência desse epitélio é fundamental para a visão, já que a lente da córnea é a lente mais importante em relação ao poder refrativo do olho. E esse epitélio da superfície ocular, ele é um epitélio que, além de ele ser transparente, ele é extremamente compacto, avascular, ele tem essa inervação que é muito importante para a liberação de fatores tróficos, já que ele não tem vasos, né? Então, ele depende muito, não só dos nutrientes que vêm da lágrima, mas também depende de neurotrofinas, substâncias que são secretadas por essa rica inervação que permeia, então, toda a superfície do olho, começando aqui na região subbasal e entrando com algumas terminações entre as células epiteliais. Quando você tem uma situação como, por exemplo, inflamação das glândulas produtoras do componente aquoso da lágrima, ou quando você tem fatores ligados à alteração das glândulas de Meibômios, ou quando você tem fatores exógenos, como, por exemplo, uma cirurgia ocular, aí você desestabiliza, desequilibra toda essa homeostase dessa unidade funcional lacrimal, gerando sintomas e o que a gente conhece como olho seco. Se nós pegarmos a redefinição de olho seco, mais recente, proposta pelo workshop do DILS, né, em 2017, nós vamos notar que essa definição é extremamente complexa, mas que incorpora vários aspectos e conceitos novos do que a gente conhece hoje em dia em relação à superfície ocular e o olho seco. Mas, para resumir, eu vou destacar alguns termos importantes da definição: estabilidade lacrimal, hiperosmolaridade, inflamação e alterações neurosensoriais. Para a gente entender um pouco como é que acontece o olho seco e por que o olho seco envolve a superfície ocular e por que também está relacionado a um processo inflamatório na superfície ocular, nós vamos fazer um breve resumo da fisiopatologia do olho seco. E a primeira coisa que acontece, seja no olho seco por deficiência aquosa, quando falta a produção da parte aquosa da lágrima, como, por exemplo, no Sjögren, ou seja, o tipo mais frequente de olho seco, o olho seco evaporativo, que é aquele ligado, por exemplo, às meibomites e blefarites, a primeira coisa que acontece é o aumento da osmolaridade da lágrima, e esse aumento da osmolaridade da lágrima vai trazer uma série de consequências. A primeira consequência é a perda das microvilosidades e daquela camada de mucina transepitelial que faz a aderência da parte aquosa da lágrima. Segunda coisa interessante que acontece é a liberação de metaloproteinases de produtos muito ligados a esse aumento da osmolaridade. E a metaloproteinase é um fator importante que também vai piorar a aderência do epitélio ou as junções interepiteliais e fazendo com que esse epitélio, então, sofra ainda mais, além do efeito direto da osmolaridade. Ao mesmo tempo, essa osmolaridade aumentada também vai ativar vias inflamatórias, uma delas foi reconhecida recentemente, a via das quinases, e, ao mesmo tempo, estimulando ou apresentando antígenos da superfície ocular danificada para células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas migram aqui para os linfonodos, apresentam esses antígenos
para os linfócitos T, da via TH1, TH17, e esses linfócitos migram de novo para a superfície ocular, piorando e cronificando o processo inflamatório que começou com o aumento da osmolaridade. Isso cria o que a gente chama de ciclo vicioso do olho seco. É o que acontece muitas vezes naquele paciente nosso de olho seco que vem com aquele olho vermelho, usando um monte de colírio lubrificante, que não melhora, que não está resolvendo o problema dele. Porque ele entrou nesse ciclo vicioso que começa com a hiperosmolaridade, instabilidade lacrimal, inflamação. Essa inflamação vai levar à morte celular, piora da estabilidade do filme lacrimal, mais osmolaridade, mais inflamação, e a gente muitas vezes tem que lançar mão de outras abordagens terapêuticas para tratar o nosso paciente com olho seco que entrou nesse processo inflamatório crônico da superfície ocular. Muito bem. Vamos entrar agora no segundo assunto, que é a questão da cirurgia de catarata e o olho seco iatrogênico. E aqui, se nós pegamos a definição que vem lá da antiguidade em relação ao que é iatrogenia, o que é olho seco iatrogênico, olho seco iatrogênico é aquele olho seco causado ou induzido de uma maneira não intencional por um tratamento por um médico ou algum profissional da saúde. Essa é a definição de olho seco iatrogênico. Isso foi um dos capítulos do DIUS 2, que eu coordenei junto com especialistas, cirurgiões, cientistas, e que a gente conseguiu desenvolver e entender muito melhor esse assunto. E nesse capítulo do DIUS, nós classificamos olho seco iatrogênico em olho seco iatrogênico causado por medicamentos, por lente de contato, por cirurgia, por procedimentos não cirúrgicos e outras condições. E dentre as causas cirúrgicas, aqui então apareceu na literatura a questão do olho seco, causado pela cirurgia de catarata. Quando nós vamos revisar a literatura, nós percebemos que existem alguns assuntos muito importantes para serem lembrados em relação ao olho seco e cirurgia de catarata. A primeira coisa é que olho seco e catarata são condições associadas ao envelhecimento, né? A gente realiza a maior parte das cirurgias de catarata em pacientes de mais idade, que é o grupo que tem maior prevalência de olho seco. Bem como também nós sabemos que a cirurgia de catarata pode induzir ou exacerbar a questão do olho seco ou a questão de outras afecções, outras doenças que acometem a superfície do olho. Esse é um estudo muito interessante que mostra que o nosso paciente com catarata, ele já se apresenta muitas vezes por vários fatores que eu comentei aqui, pacientes mais idosos, que já têm uma menor produção de lágrima, uma superfície ocular pior, e é realmente o que a gente encontra quando vai analisar em detalhes essa superfície ocular, bem como outros parâmetros, como a osmolaridade da lágrima e metaloproteinase 9, que vão estar aumentadas no nosso paciente que vai operar de catarata, em comparação com pacientes que não vão operar de catarata. Quando nós vamos entender o olho seco que se desenvolve após a cirurgia de catarata, nós vamos ver, por diversos parâmetros que a gente vai falar na parte diagnóstica, que ocorre uma piora realmente do tempo de ruptura do filme lacrimal, da coloração por fluoresceína, que piora geralmente no primeiro mês, né? Tem um pico aqui por volta dos 30 dias e depois, por volta dos 3 meses, começa a melhorar. E isso vai estar, logicamente, associado à instabilidade da lágrima, a questões relacionadas à visão, bem como também ao desconforto e sintomas de olho seco. Quais são os mecanismos que estão por detrás dessa questão do olho seco e cirurgia de catarata? Alguns fatores são muito importantes. Por exemplo, nós utilizamos colírios já no pré-operatório imediato, né? Colírios para fazer a dilatação, o anestésico tópico durante a cirurgia. Nós sabemos que a nossa incisão cirúrgica, apesar de ser uma microincisão, ela pode realmente
tem o potencial de causar uma denervação localizada, nós temos aumento de fatores inflamatórios e nós temos outras questões que estão sendo mais estudadas agora, que podem piorar ainda mais a estabilidade do filme lacrimal. Nós temos também, dentre esses fatores interessantes, por exemplo, o fato e a evidência de que ocorre uma diminuição na camada lipídica do filme lacrimal, né? Alguns estudos têm mostrado que a camada lipídica, por diversos mecanismos, está diminuída depois da cirurgia de catarata. Existe também um efeito muito interessante, que é a questão da toxicidade da luz do microscópio, né? Então, são fatores que estão sendo avaliados e também medidos com a observação de aumento de fatores inflamatórios, como, por exemplo, esse estudo aqui, que observou exatamente no modelo in vitro essa ação de toxicidade da luz do microscópio. Então, tem vários fatores que estão ligados a esse efeito. E, sem dúvida nenhuma, um dos mais novos e mais interessantes é essa questão das glândulas de meibômios, que parece que pioram em termos de função depois da cirurgia da catarata. Então, existem mais de um estudo mostrando esse efeito nas glândulas de meibômios. E com uma camada lipídica de pior qualidade, você vai ter uma maior evaporação da lágrima e uma piora do olho seco depois da cirurgia de catarata. Nós temos também, para comprovar essa questão da denervação, estudos mostrando que ocorre, sim, uma diminuição da sensibilidade da córnea, isso a partir de medidas feitas com avaliadores, com Cochet-Bonnet e outros métodos que detectaram, então, essa diminuição da sensibilidade da córnea depois da cirurgia de catarata. Existem outras publicações também evidenciando uma piora de doenças da superfície ocular. Então, alguns quadros, por exemplo, de defeito epitelial, de distrofia de membrana basal, olhos diabéticos, que você não tem uma aderência muito boa do epitélio, tudo isso daí pode realmente piorar, decorrente de todos esses mecanismos que a gente comentou, piorados ainda mais pela toxicidade dos colírios que podem ser utilizados no pós-operatório. Muito bem, vamos partir então para o terceiro assunto dessa aula, que é a questão do impacto no pré, no intra e no pós-operatório. Começando pelas implicações pré-operatórias, quer dizer, a gente sabe o impacto das doenças da superfície ocular, e aqui a gente vai falar mais do olho seco, sobre a qualidade do exame de topografia, a ceratometria, a biometria, né, e as aberrações, e isso pode estar diretamente ligado e ser uma causa de resultados pobres no pós-operatório. Nós temos vários estudos mostrando um astigmatismo irregular e aumento das aberrações de alta ordem em olhos que você não tem o filme lacrimal bem formado, olhos com olho seco. Existem, então, uma série de estudos demonstrando a importância da lágrima e como isso daí pode afetar diretamente o cálculo biométrico e pode, então, alterar muito, vamos dizer assim, a precisão dessa lente intraocular, ou do grau da lente intraocular que a gente vai colocar. E, obviamente, isso daí vai repercutir ainda mais nos casos que a gente depende de uma precisão maior, nos casos de lentes especiais, lentes premium, lentes bifocais, trifocais, enfim, as lentes especiais que a gente tem hoje em dia para justamente ter um melhor resultado visual, tanto para longe quanto para perto do nosso paciente. Então, isso foi muito bem evidenciado e realmente a gente sabe muito bem que pode afetar o cálculo biométrico. A outra questão importante, além dessas implicações pré-operatórias, são implicações perioperatórias, e aqui, muitas vezes, alguns estudos têm recomendado e têm mostrado a importância de você estar
com a superfície ocular bem lubrificada durante o ato cirúrgico. Aparentemente, pacientes que têm uma melhor lubrificação, seja com viscoelástico, seja com outro agente, durante a cirurgia de catarata, pode ter menos efeitos no pós-operatório, né? Uma outra questão é em relação ao tamanho da incisão. Esse é um estudo interessante que foi publicado, mostrando que microincisões, realmente você vai ter menor comprometimento em relação ao olho seco, provavelmente devido à menor denervação que pode acontecer nesse olho onde você faz uma incisão menor. Em relação ao tipo de cirurgia, né, aparentemente tem trabalhos controversos, mas a cirurgia feita com laser de femtosegundo parece produzir menos alterações, de acordo com alguns estudos. Outros mostram que produz mais alterações. Enfim, ainda não existe um consenso em relação ao tipo de cirurgia, se o laser de femtosegundo pode melhorar a questão do olho seco no pós-operatório. Aparentemente, vamos dizer assim, contato do laser na córnea, quer dizer, tudo isso daí pode estar ligado e pode ser um fator até mesmo de piora, mas a maior parte dos trabalhos tem mostrado uma implicação menor em relação à cirurgia convencional. Em relação às implicações pós-operatórias, né, a gente sabe que a questão do olho seco afeta diretamente a satisfação, principalmente quando você utiliza uma lente premium, uma lente multifocal, uma lente de foco estendido, enfim. Então, a questão de você ter um bom filme lacrimal no pós-operatório vai ter, obviamente, uma repercussão importante na sua cirurgia de catarata. Bem como também uso de medicamentos no pós-operatório, né? Nós sabemos, por exemplo, que o diclofenaco tópico pós-operatório, além de outros colírios com conservante, podem afetar as células caliciformes, podem afetar toda aquela integridade da superfície ocular, a camada de mucina, e realmente contribuir para a questão do olho seco. E esse é um tema importante para a gente realmente pensar no nosso pós-operatório e na retirada ou no uso de menos quantidade de colírios e na retirada talvez mais precoce, bem como também associar uma lubrificação nesse pós-operatório, né? Por fim, vamos falar do manejo diagnóstico e terapêutico. De acordo com o DILS, para você fazer um diagnóstico de olho seco no seu pré-operatório, você não precisa ter todo um aparato aí diagnóstico com aparelhos muito especializados. Você pode basear e fechar um diagnóstico de olho seco baseado numa boa anamnese, analisando fatores de risco, e aí aplicar um questionário de olho seco, e se o questionário for positivo, mais um exame, você fecha um diagnóstico de olho seco. Sendo que esse exame pode ser um break-up time, o tempo de ruptura do filme lacrimal, uma medida de osmolaridade, ou mesmo uma coloração positiva, com fluoresceína ou lissamina verde. E aí você, na lâmpada de fenda, vai examinar esse paciente, vai diferenciar o tipo de olho seco, né, e vai pensar, então, na melhor manejo do melhor tratamento para esse olho seco. É claro que, depois de essa avaliação inicial, o exame na lâmpada de fenda é fundamental para você investigar a questão da disfunção de glândula de Meibomius, avaliar a possibilidade de blefarite. A gente sabe que isso daí até aumenta o risco de ter um processo infeccioso, avaliar a conjuntiva e o menisco lacrimal, ou seja, isso daí vai ajudar a gente a diferenciar o tipo de olho seco. E aí partir para os testes, e como eu falei, um teste só, mais um questionário positivo, você pode fechar um diagnóstico de olho seco. E talvez na prática nossa clínica, a coloração de fluorescina talvez seja mais fácil, porque ao mesmo tempo você avalia se tem uma coloração
e você também faz a avaliação do tempo de ruptura do filme lacrimal. É claro que hoje em dia a gente tem também acesso à tecnologia de ponta, né, com exames por imagem, como queratografia ou hidra, aparelhos que têm um sistema de iluminação que nos permite não só avaliar e medir o menisco lacrimal, avaliar a coloração de fluoresceína, o tempo de ruptura do filme lacrimal, mas também avaliar as glândulas de meibômios, né? A gente percebe hoje em dia que nós temos acesso à meibomiografia, que em muitos casos, muitos pacientes apresentam atrofia generalizada dessas glândulas de meibômios, e são casos que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente viu que a cirurgia de catarata repercute na função das glândulas de meibômios. Também aqui a gente pode quantificar a inflamação pela medida da hiperemia, e isso é um fator interessante, porque, como eu comentei, olho seco está associado à inflamação da superfície ocular. Isso pode ser avaliado com, por exemplo, a medição e o acompanhamento do tratamento dessa inflamação por um aparelho que mede o grau de hiperemia do paciente. Nós temos outros exames, além dos exames de imagem, a osmolaridade é um deles, né, e a gente viu a importância da hiperosmolaridade na fisiopatologia do olho seco. Existem vários aparelhos, esse é o TearLab, que é o mais conhecido, e nós sabemos que a osmolaridade, quando está acima de 300, ou quando você tem uma disparidade muito grande entre os dois olhos, isso é sinal que o paciente tem olho seco. Mais recentemente foi lançado aqui no mercado o medidor de metaloproteinase 9, que também é um marcador biológico do olho seco, que nos dá, então, uma medida demonstrando que o paciente entrou naquele ciclo inflamatório do olho seco, ou seja, um paciente que tem um quadro um pouco mais crônico, um pouco mais complexo de olho seco. Isso daí deve ser identificado antes de se fazer uma cirurgia, como, por exemplo, a de catarata. Interessante a gente falar não só todos esses métodos diagnósticos, mas a própria ASCRS, o Comitê de Córnea da ASCRS, que eu fiz parte, publicou em 2019 e propôs um algoritmo diagnóstico pré-operatório e tratamento das doenças da superfície ocular. E de acordo com a ASCRS, e de acordo também com a realidade nos Estados Unidos, essa avaliação, essa triagem pré-operatória, ela pode ser feita de uma maneira muito simplificada, com exames como, por exemplo, o questionário e um exame que pode ser ou de osmolaridade ou da metaloproteinase 9. E com isso você consegue, com esse screening, né, essa triagem, separar os pacientes que têm olho seco clinicamente importante para você tratar desses pacientes antes de fazer a cirurgia de catarata. Então, essa é a recomendação da ASCRS. E o tratamento? O tratamento, a gente tem que seguir uma estratégia terapêutica, né? E nós vamos falar aqui do olho seco mais leve e moderado, onde a gente tem resultado com tratamento clínico, né? E primeira coisa, a primeira parte desse tratamento clínico é justamente você tratar a insuficiência lacrimal com reposição lacrimal. E essa reposição lacrimal, ela pode ser feita com uso de lubrificantes, seja na forma de gotas, géis. Dentre esses lubrificantes existem várias substâncias, vários agentes, mas sem dúvida nenhuma é interessante a gente comentar alguma coisa do ácido hialurônico, né, que é um componente muito interessante para você repor lágrima. O ácido hialurônico tem um mecanismo múltiplo, ele tem um alto tempo de permanência na superfície ocular, ele é viscoso, diminui o atrito da pálpebra, ele tem o ácido hialurônico de alto peso molecular, um efeito modulador da inflamação. Ele também tem um efeito de estimular ou facilitar a migração epitelial. Então, realmente é um ótimo lubrificante para você pensar em usar no seu paciente que você está pensando em operar
catarata, outro tipo de cirurgia, bem como também para você utilizar no pós-operatório desses casos, né? E é isso que essa meta-análise feita com o ácido hialurônico mostrou a positividade, o bom efeito em relação ao tratamento do olho seco no caso de cirurgias de catarata. Sempre lembrar a questão dos conservantes, né? Então, se a gente tem que escolher um bom lubrificante, ácido hialurônico é um bom lubrificante, procurar um que não tenha conservante, já que o conservante piora o filme lacrimal, principalmente conservantes mais tóxicos, que nem o cloreto de benzalcônio. Então, procurar colírios lubrificantes sem conservante, ou mesmo os colírios do pós-operatório que tenham pelo menos um conservante menos tóxico. Segunda coisa importante para a gente lembrar é o tratamento da inflamação, né? E nós vimos que olho seco causa inflamação da superfície ocular. O corticoide tópico leve de superfície pode ajudar, mas nós temos também imunomoduladores, como ciclosporina, tacrolimus. Dentre eles, o que a gente tem no mercado é a ciclosporina, que tem um efeito anti-inflamatório e também tem um efeito interessante, aumentando a densidade das células caliciformes e outras ações importantes na superfície ocular. O problema da ciclosporina que a gente tem disponível é que ela não age rapidamente, ela demora semanas para agir. Então, se você quiser tratar um paciente seu que você identificou o olho seco e você está pensando em fazer a cirurgia de catarata, e o paciente tem uma inflamação, um componente inflamatório importante, trate algumas semanas antes da sua cirurgia de catarata. O que você pode fazer para acelerar o efeito anti-inflamatório da ciclosporina é associar um corticoide nas primeiras 2, 3 semanas. Isso daí realmente vai ter um efeito benéfico para você diminuir a inflamação ligada ao olho seco nesse paciente. Ou então você pode também, em alguns casos, até aumentar a frequência, né? Normalmente a gente usa 2 vezes ao dia, mas casos mais resistentes você pode ir até 4 vezes ao dia da ciclosporina tópica. O tacrolimus é outro imunomodulador, mais potente, mas também os pacientes com olho seco têm um pouquinho mais de dificuldade em usar o tacrolimus, né? Então, em alguns casos mais resistentes, você pode tentar, mas o tacrolimus ele vai muito melhor nos casos de alergia ocular. Outras formas de tratamento, o ômega 3 parece que tem um efeito benéfico. Nós temos também a possibilidade de usar lentes de contato nos casos de olho seco muito sintomático no pós-operatório. Nós temos também a questão de tratamentos, como, por exemplo, lembrar do tratamento das blefarites e meibomites, lembrar que esses pacientes pioram a condição da disfunção de glândula de meibômios depois da cirurgia, então tratar isso tanto antes, se o paciente já tem disfunção de glândula de meibômios, como depois. E dentre os tratamentos atuais, nós também temos tratamentos como, por exemplo, o LipFlow, o iLux, que tratam com uma sessão, né, de uma maneira muito adequada a questão da disfunção de glândula de meibômios. Isso pode repercutir nos resultados da sua cirurgia de catarata, conforme mostram algumas publicações. Nós também temos a luz pulsada, e a luz pulsada aplicada também vai melhorar a função das glândulas de meibômios, principalmente em casos de rosácea, né, que são vários dos nossos pacientes, e com isso você pode também ter um resultado melhor da sua cirurgia de catarata. Então, lembrando os passos de tratamento de acordo com o DILS, no caso dos casos mais comuns nossos de olho seco leve e moderado, lembrar, então, em relação à melhoria, à educação, em relação a algumas hábitos do paciente, tentar diminuir alguns fatores que piorem a questão do olho seco, os lubrificantes, principalmente à base de ácido hialurônico e sem conservantes,
No caso da disfunção das glândulas de meibômios, começar com as compressas mornas e limpezas, o tratamento convencional. No caso de um olho seco que não está respondendo a essas primeiras medidas, pensar nas terapias novas na disfunção de glândula de meibômios, em lubrificantes realmente sem conservantes, melhores, lubrificantes mais viscosos, bem como também medicamentos tópicos e sistêmicos que modulem por esse processo inflamatório que a gente vê nos casos de olho seco um pouco mais graves. E, por final, para finalizar, então, essa apresentação, nós vimos, então, que cirurgia de catarata pode desencadear olho seco por diferentes mecanismos, incluindo toxicidade, disfunção de glândula de meibômios, denervação. O tipo de cirurgia e o tamanho da incisão parece interferir com a severidade do quadro clínico, aparentemente melhor com flax, mas isso daqui está sendo muito questionado de acordo com os novos trabalhos vindos agora na literatura. A avaliação pré-operatória tem papel fundamental na prevenção de complicações e o tratamento que deve ser iniciado antes da cirurgia inclui diferentes estratégias que dependem da severidade da doença. Então, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, Durval, é um prazer, uma honra poder estar participando desse Facoclube. Muito obrigado. Zé Álvaro, excelente palestra. Com maestria, você mostrou para a gente aí quanta coisa a gente precisa saber. Eu não vou ser exagerado de falar, não, que todo cirurgião de catarata tinha que assistir essa aula sua antes, viu? Fundamental. Não. Eu já vou, antes de passar aqui já para os discutidores, Zé Álvaro, eu queria perguntar, os colírios parece que realmente tem uma ação, né, no pós-operatório na questão da lágrima, né? Anti-inflamatório não hormonal, você restringiria, como é que a sua conduta hoje? Olha, eu acho que em alguns casos, eu procuro evitar usar em todos os casos de cirurgia de cataratas. Se você tem um caso que o paciente tem um maior risco de desenvolver edema macular, caso de paciente diabético, aí eu acho interessante usar para você não ter nenhuma surpresa, né, no pós-operatório. E no caso de você ter que usar 2 vezes ao dia, talvez na forma de não, sem conservante, né, a gente tinha o acular sem conservante, eu não sei se a Allergan, do jeito que está indo, está tirando todos os medicamentos aí das nossas mãos, eu não sei se ainda tem um acular sem conservante, mas você usar prestando muito atenção, porque o diclofenaco e os anti-inflamatórios não hormonais, eles realmente são um pouquinho mais tóxicos, né? Mas, às vezes, você tem que, logicamente, associar. E você tentar usar um colírio, vamos dizer assim, eu, particularmente, eu acho interessante combinação no pós-operatório, porque você usa um colírio ao invés de 2 colírios, tem gente que não gosta, mas eu acho interessante porque você minimiza a ação do conservante, né? Tanto o corticoide quanto o antibiótico tem conservantes, quando você usa os 2, o paciente vai pingar mais colírio com conservante e vai, provavelmente, principalmente aquele que tem olho seco, ele vai piorar a questão da lágrima no pós-operatório. Então, são algumas dicas aí. Excelente. Vamos chamar o Thiago Passini. Thiago? Olá, tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Opa. Boa noite a todos. Obrigado, Durval. Parabéns, José Álvaro, pela aula aí maravilhosa, essa atualização, né, que é um assunto que aparentemente é corriqueiro, né? A gente sabe que é um assunto que a gente lida todos os dias, todos os momentos, mas de simples, né? De simples ele não tem nada, né? Então é sempre bom a gente ver aulas nesse nível para que a gente possa se atualizar e melhorar, né, nossas condutas aí, tanto no pré quanto no pós-operatório.
Um detalhe que eu gostaria de perguntar para o senhor, Zé Álvaro, a respeito do pré-operatório, eu tenho o costume sempre de tratar a blefarite de todos os pacientes com pomada de antibiótico e corticoide. Eu faço isso de rotina desde uma época em que a gente não fazia instilação de Vigamox intracamerular para evitar o risco de endoftalmite. Já comecei a fazer isso, e isso se tornou uma rotina, né, no meu serviço, e a gente sempre trata blefarite no pré-operatório. E eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha disso. Eu acho que é interessante fazer isso, se isso pode prejudicar um pouco ainda mais a condição do filme lacrimal. O que o senhor tem a me dizer? Eu acho que se o paciente tem blefarite, você tem que tratar agressivamente. Agora, se o paciente não tem uma blefarite anterior, acho que a pomada aí pode ter um efeito bom, mas pode também ter um efeito de piora, né? Porque você vai estar lançando, lógico, antibiótico, corticoide, talvez sem necessidade. Então, eu procuraria avaliar bem a questão da pálpebra. Tem blefarite anterior, tratar agressivamente com limpeza e com uma pomada antibiótica e com corticoide, perfeito. Muitas vezes o paciente não tem uma blefarite anterior, mas tem uma disfunção de glândula de Meibomius. Aí, a pomadinha já não tem uma atuação excelente, né? O corticoide pode ajudar um pouquinho, mas você tem outras formas eficientes de tratar. Então, eu não usaria para todo paciente, não. Paciente com blefarite anterior, sim. Talvez paciente com disfunção de glândula de Meibomius também você tem um efeito benéfico, mas se não tiver, eu não vejo motivo para você entrar com a pomada de combinação. Às vezes, Tiago, você pode ter um paciente que tem uma sensibilidade a algum dos componentes da pomada, né? Sim, então, sim. Aí você vai, talvez isso você vai... Isso não é incomum, inclusive. Então, eu trataria, no caso de uma blefarite anterior, perfeito. Ótimo. Uma outra que percebe também quando suspende os colírios, né? Quando a gente está naquele processo de desmame dos colírios, a gente percebe uma reativação ou até mesmo um início de um processo de blefarite. Isso se deve, provavelmente, pelas explicações da sua aula, pelo uso dos colírios de uma maneira prolongada ou por conta de uma interrupção, como se fosse um rebote inflamatório naquela região. Olha, é um assunto, como é um assunto novo, né, que a gente está começando a entender agora, eu não tenho essa resposta. O fato é que a cirurgia de catarata piora a função das glândulas de Meibomius. Então, é muito interessante, porque é mais um componente aí, além da toxicidade dos colírios, além da luz do microscópio, para esse paciente piorar o filme lacrimal e ter um olho seco evaporativo pior no pós-operatório, né? Muitas vezes você examina o paciente de catarata no pós-operatório e a visão não está do jeito que você quer, pisca um pouco, aí o cara pisca, tal, aí lubriou, e você tem esse efeito aí tão constantemente, agora que a gente está começando a entender e valorizar melhor essa questão, né? E é claro que isso daí vai ser muito pior se o paciente já tem uma disfunção de glândula de Meibomius prévia, já tem um olho seco prévio. Por isso que é importante identificar e tratar, porque aí você vai ter menos problemas em relação à satisfação do paciente no pós-operatório. Mas, sem dúvida nenhuma, isso daí que você observou é muito interessante. O paciente parece que depois de algum tempo você vai tirando o corticoide e, de repente, você vê que dá uma piorada. E eu acho que tem vários fatores ligados aí. Tem desde a questão da inflamação, às vezes o antibiótico está tendo um papel aí e, de repente, você tirou o antibiótico e dá uma piorada, principalmente o paciente se tem uma blefarite associada. Então, tem várias coisas aí que podem estar linkadas, mas é uma coisa que a gente está estudando melhor agora. Ok.
Excelente a mais, vamos. Só um detalhe, Durval. Eu tenho usado no último ano, né? Eu tenho usado bastante o iLux da Alcon, né? E realmente para esses casos de meibomite, aquele paciente chega com olho vermelho no seu consultório com muitos sintomas, né, de inflamação ocular, ele realmente, com uma sessão, eu tenho tido resultados muito bons, tanto na melhora do tempo do BUT, né, quanto nos sintomas gerais de blefarite. Então, porque aqui em Brasília a gente tem blefarite demais, né, eu acho que quase 50% dos pacientes que entram no nosso consultório tem blefarite, né. Então, fica aí esse meu relato. Tá bom? Tiago, apresenta esse futuro oftalmologista aí pra gente. Quem é que entrou aí, meu? Aqui, ó. Esse é o Dudu. Obrigado, Dudu. Dá um abraço. Olha. Dudu, você vai fazer catarata ou retina? Retina. Genial. Eu sei que administração de herança. Não. Deixa eu aproveitar que eu já parei, já interrompi mesmo. Deixa eu só engaixar nessas perguntas do Tiago. Zé Álvaro, nossa, que maravilha de aula, hein? Meu Deus. Eu não pude comentar o Totó, porque eu estava dirigindo. Espetacular o Facoclube aí, Morales, Durval. Genial. Zé Álvaro, em relação ao anti-inflamatório não hormonal, a gente não comentou muito, mas nós deixamos, às vezes a gente usa um pouquinho antes para melhorar a midríase no intraoperatório, não fechar durante o intraoperatório, principalmente paciente de fento, Zé Álvaro, ele fecha um pouquinho a pupila às vezes na cirurgia, sabe? E a gente deixa frequentemente um mês depois, não sei como é que é a conduta dos meus colegas aqui, mas é muito comum isso por causa da edema macular cistoide. Como é que é o reflexo disso na superfície ocular? Então, eu incluí um trabalho, mas existem mais. Sem dúvida nenhuma, os anti-inflamatórios não hormonais, eles, além da toxicidade, eles têm um efeito bem, assim, deletério para a superfície ocular. Então, a minha sugestão é procurar um sem conservante para você minimizar esse efeito deletério. E talvez nesse pré-operatório, quer dizer, a gente tem que lembrar, muitas vezes os laboratórios forçam um pouquinho a barra, talvez a gente deva usar somente nos casos que a gente realmente tem que usar, né, nos casos que você tem maior risco para desenvolver o edema macular pós-operatório. Eu não sei se o que é mais importante, se o paciente não é um paciente de risco, você colocar um colírio que vai atrapalhar a estabilidade do filme lacrimal e a visão no pós-operatório, um paciente que talvez não precise utilizar esse anti-inflamatório não hormonal, ou se você vai realmente ganhar em termos de prevenir o edema macular num paciente que não tem nenhum risco. A cirurgia hoje em dia é tão rápida, né, induz tão pouca inflamação na maior parte dos casos, que eu acho mais interessante hoje em dia, em casos normais, sem risco, você evitar o uso de colírios que realmente são provadamente tóxicos para a superfície ocular. A gente tem aqueles pacientes com úlceras de córnea que usam anti-inflamatório não hormonal, a gente sabe que realmente elas podem evoluir, costumam evoluir. Então, tomar um certo cuidado, Celso. Eu acho que, às vezes, quando a gente tem que usar, vamos usar, mas eu acho que, de modo geral, para os casos mais eletivos, não vejo necessidade de você usar da maneira que a gente costumava usar nas cirurgias há alguns anos atrás. Zé Álvaro, o assunto é muito interessante aqui, ó, já está batendo mais de 100 participantes. O João Caetano também quer fazer um comentário e perguntas. João Caetano? Não, primeiro, parabenizar, né? Isso é literalmente uma aula. Eu acho que isso aí é o dia a dia nosso, né? Principalmente nós somos de Brasília. O Tiago comentou que 50% das pessoas têm blefarite, 95% tem olho seco, tá? Então, muita gente tem olho seco aqui em Brasília. Então, é uma coisa que a gente vive, né? E a gente percebe isso tanto nos exames,
né, nos exames pré-operatórios, nas topografias, a gente percebe uma alteração muito grande quando o paciente tem olho seco. Se hoje, na minha rotina, é primeiro tratar primeiro o olho seco para depois até repetir o exame, e a gente vê algumas diferenças, né? Eu tenho de rotina pingar uma gota de colírio lubrificante sem conservante lá antes de fazer o exame, não sei, até quero uma opinião do senhor se é uma boa opção, antes de realizar o exame, pingar uma gotinha de colírio lubrificante. Eu ouvi uma vez que a xilogel é um pouco tóxica também, né, que a gente deixa lá, às vezes o anestesista deixa a xilogel lá 30, 40 minutos antes do cirurgião que está operando em outra sala, e isso pode piorar a superfície ocular. E um outro detalhe é sobre os tratamentos. Se paciente com queixa importante de olho seco na primeira, segunda semana de pós-operatório, já tem indicação de uma luz pulsada, de algum desses tratamentos novos que estão chegando, o que o senhor me indica? Olha, são ótimas considerações. Lembrando que vocês realmente moram aí em Brasília, que não é brincadeira a questão do olho seco, né? No deserto, né? Então, e tá bem quente Brasília, né? Agora com a situação política está até pior. Mas lembrar que acho que são assuntos bem importantes. Em relação aos tratamentos da disfunção de glândula de Meibomius, eu acho, assim, se você conseguir identificar antes e tratar antes, eu acho mais interessante você tentar propor isso para o seu paciente. É claro que uma disfunção de glândula de Meibomius o tratamento convencional pode funcionar, mas se você tem um paciente que já está pensando numa cirurgia, eu acho talvez mais fácil você propor e ele aceitar um tratamento, vamos dizer assim, que funcione mais rápido, sem ter a chatice de fazer compressa morna, expressão que muitas vezes é difícil a gente explicar, do paciente entender e fazer corretamente. Então, eu acho interessante, sim, os novos tratamentos, tanto com luz pulsada, para alguns tipos de disfunção de glândula de Meibomius, bem como com os outros tratamentos, como o iLux e o LipFlow. No pós-operatório, se o paciente piora a blefarite meibomite, você também pode fazer, né? Só lembrar, evitar, por exemplo, algumas coisas importantes, quer dizer, se você vai fazer antes o tratamento, principalmente o iLux, que é luz, você tem que evitar, e a luz pulsada também, evitar fazer no paciente com a pupila dilatada, e midríase, tá? Porque você vai ter uma entrada muito grande de luz. Também evitar quando o paciente tem ceratite, importante, você tem que melhorar um pouco a condição para fazer algum desses tratamentos. A luz pulsada não, mas os outros tomar um certo cuidado, senão você pode ter um efeito ruim. E no pós-operatório, acho que você pode fazer depois, que eu não faria na primeira semana, mas depois de umas 2, 3 semanas, você já está autorizado a fazer alguns desses tratamentos. Talvez depois de 3 semanas, você já faça com um pouco mais de segurança. Excelente. Muito bom. E agora eu chamo o Daniel Moon. Moon? Bom, enquanto ele não aparece, eu tô... Alô? Oi, Durval. Vamos lá. Tudo bem? Maravilha. Eu estou tentando acionar meu vídeo aqui, mas não estou conseguindo, desculpa. Bom, excelente aula, né? Espetacular do Zé Álvaro. Como sempre, né? Um dos maiores especialistas da área do mundo, né? Então, é realmente um privilégio a gente poder ter essa aula para nós, né? Exclusivamente para nós. E como você falou, né, Durval, acho que essa aula devia ser assistida por todos os cirurgiões de catarata, né, porque é fundamental. E a gente sabe que uma boa superfície ela é fundamental no planejamento, né, no pré-operatório, porque isso você pode ter diversos exames diferentes que a gente vai tentar, por exemplo, decidir sobre uma lente tórica. E a gente sabe que um filme lacrimal muito ruim, ele vai nos dar um resultado desses exames muito ruins,
e muitas vezes conflitantes, a gente não sabendo nem se precisa usar uma lente tórica, e mesmo que sabendo que precisa, a gente não conseguindo, às vezes, quantificar o astigmatismo e, às vezes, até o eixo, né? E a gente sabe que a insatisfação no pós-operatório muitas vezes se deve a olho seco, né? Porque a gente pode ter uma cirurgia fantástica, acertar a biometria, mas se o paciente, mesmo enxergando bem, ele tem muito incômodo no pós-operatório, a insatisfação vai ser muito grande e, às vezes, todo o seu trabalho vai por água abaixo, né? Fazendo com que aquele paciente até procure outros médicos só por causa do olho seco e não por causa da cirurgia em si. Então, realmente, tratar o olho seco antes, para a gente conseguir fazer o planejamento e evitar dores de cabeça no pós-operatório é fundamental. Eu costumo sempre, de rotina, passar um lubrificante no pós-operatório, né? Já há muitos anos, principalmente porque também morando em Brasília, né? Essa queixa é muito frequente aqui, realmente, mais do que em outras praças que a gente conversa com outros colegas, né? Agora a questão o que eu achei mais interessante para nós, né? Porque essa questão do pré-operatório, do pós, entre aspas, muito batida, a gente conversa bastante sobre isso, né? Mas o Zé Álvaro levantou um negócio muito interessante, que é o pré-operatório, né? Ele falou da questão de botar um visco, de repente, na córnea, né? Uma coisa que eu também faço sempre de rotina há bastante tempo, mas essa questão de diminuir, de repente, pensar em diminuir a potência da luz do microscópio, né, para essa toxicidade. Claro, uma cirurgia mais rápida a gente sempre tenta fazer, né, mas essas questões, esses cuidados no intraoperatório, nem sempre eu acho que a gente presta atenção, né. Pode ser uma coisa bem interessante para a gente tentar alterar, se for o caso. Bom, Zé, parabéns pela aula e achei fantástico. Obrigado. Excelentes seus comentários também sobre a questão do astigmatismo, né? Repercute demais e tem vários estudos mostrando isso, a questão do eixo do astigmatismo, o próprio astigmatismo em si. Então, vocês veem como é importante. E o que foi perguntado sobre pingar um colírio lubrificante antes de fazer uma biometria no pré-operatório, isso pode ser feito, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente tem que lembrar também é a questão que se é um lubrificante muito viscoso, ele também vai deixar aquela medida da ceratometria imprecisa, pode deixar imprecisa se for um lubrificante muito viscoso. Então, o ideal é você realmente melhorar essa superfície e fazer uma biometria já com uma questão mais estabilizada, né? Pingar o colírio lubrificante numa superfície que está ruim, fazer a biometria logo em seguida, com certeza pode ter um resultado melhor, mas o ideal mesmo é você tratar esse paciente antes de fazer a biometria. Muito bem. Com certeza, eu tenho vários casos aqui de astigmatismos de difícil quantificação, né? Como eu falei no pré-operatório, e a gente sabia que o paciente tinha o olho mais seco. Já tive diversos casos em que repeti o exame várias vezes, e eu acho que é um momento que você não pode ter preguiça de repetir, explicar para o paciente por que a gente está fazendo aquilo e por que a cirurgia está demorando para acontecer, entendeu? Então, quando ele entende que a gente está tendo todo o cuidado para o melhor planejamento e, com isso, o melhor resultado pós-operatório, ele entende e aceita tranquilamente. E vários casos de astigmatismos, eu mudei lentes que inicialmente eram, por exemplo, T6, e depois mudava para T4, uma infinidade de casos com a melhora da superfície ocular. Excelente. Obrigado, Moon. Obrigado. Vieram alguma pergunta aqui, Zé Álvaro, dos públicos, a respeito dos plugs, uso no pós-operatório. Eu acabei deixando de falar, mas sem dúvida nenhuma é uma possibilidade, né? E é claro que você tem que
triar bem o paciente. O plug, ele pode ser bom, mas também pode ser ruim. Se você, por exemplo, fechar um ponto lacrimal de um paciente com olho seco evaporativo, com uma blefarite meibomite, você vai represar aquela lágrima que está cheia de mediadores inflamatórios, às vezes você piora a condição do olho seco. Então, o plug é bom para quem tem olho seco por deficiência aquosa, principalmente, e no caso, o ideal é você tentar fazer antes. Se você vai fazer depois da cirurgia de catarata, porque o paciente desenvolveu, piorou a condição do olho seco dele, lembrar de você, vamos dizer assim, de você ter um paciente que já usou os colírios do pós-operatório, senão você vai estar aumentando a oferta de uma quinolona, de um corticoide com conservante, e você muitas vezes fecha e vai ter uma piora daquela toxicidade na superfície ocular. Então, triar bem é um método muito eficaz para tratamento de olho seco por deficiência aquosa, que você vai poder usar depois da cirurgia de catarata, mas o ideal é você talvez esperar desmamar os colírios para depois tratar só olho seco, aí sim o plug eu acho que vai bem. Maravilha. Eu acho que deu para a gente abordar bastante coisa. Você viu que tem bastante dúvidas, né? Vai acrescentar muita coisa na nossa rotina aí, viu, Zé Alva? Eu queria agradecer aqui a você reservar esse tempo para nós aqui. Sinta-se aqui bem recebido pela oftalmologia de Brasília. Você esteve aqui prestigiando a gente no Congresso Brasileiro de Catarata Refrativa. Esperamos você em breve, quando a gente puder, né, se aglomerar, fazer novos eventos aqui. Contamos com você. Muito obrigado, viu? Prazer enorme. Um grande abraço aí para todos vocês aí. Obrigadão.